Outra vez, estamos aqui reunidos para o nosso estudo em grupo do livro Obreiros da Vida Eterna, coleção de André Luiz e Chico Xavier, que fala sobre a vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, o penúltimo deste livro. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga, vamos prestar atenção, qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina do porvir. É por essa medicina que nós estamos esperando. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece às associações atômicas que vão recebê-las. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, perispírito é matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o corpo físico, o campo físico, saturadas de vitalidade que lhe é peculiar. Cada célula do corpo físico tem uma célula correspondente no corpo perispiritual. Daí os sofrimentos e angústias de determinadas criaturas, além do decesso, além da morte. Os suicidas costumam sentir, durante longo tempo, a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo, por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito eterno, nos fundamentos, vale-se da matéria transitória nas associações como material didático, sempre mais elevado, no curso incessante da experiência para a integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviço que nos é indispensável e estacionaremos em qualquer situação a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação, na existência da carne, quando na morte do corpo, tanto no presente quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna, sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se.
Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis e multiplicidade das posições, as escalas de possibilidade, os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo de mais perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos receoso, crendo-se vítima de pesadelo, em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre. Chamava a esposa insistentemente. Repetia descrições do passado, com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo, com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se, humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si mesmo. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco, queria saber onde se localizavam o céu e o inferno, pedia notícia dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo. Reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo. Solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica. Comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não seria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e, de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Não é? Muita ingenuidade. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis em virtude da escassez de tempo. 25 dias já haviam transcorridos sobre o início da tarefa. Precisávamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta findação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante, com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração dos santuários de mais alto. Atendendo a divisão dos serviços, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus recebia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam-nos dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel.
Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos, geralmente, infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como essa, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimentos, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando a for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se que a mulher de Ló, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do inconsciente, do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada assim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa em meu coração, em transe igual. Busquei insular-me, cerrar o ouvido aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras. Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro, sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá, minha amiga. Em tais circunstâncias, apenas lastimam aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. A irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo de carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãs dedicadíssimas que colaboravam com sincero desprendimento e alto valor moral no amparo da infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se haveria, ante as dificuldades que se agravavam,
No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir, na casa terrena, semelhava a redoma de pensamentos retentivos, a interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência dos parentes, dos reticências. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Enlaçara-se em vastos compromissos, tornava-se involuntariamente a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a, atenta, qual médico experimentado em face a doente aflito. E observou por fim. Reconheça os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos colaboradores em apelo à compreensão geral. Amigos nossos contribuirão para que se reúnam em assembleia como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguíamos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos na crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo, bem disposta e reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma. Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das afeições terrenas. Renovavam-se de súbito as esperanças, a reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicavam-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade, após a meia-noite, o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliadores de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Ou seja, levaram os assistentes de Adelaide encarnados durante o sono para a reunião que se planejava. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem dos recém-chegados se constituíam de mulheres. E cumpre-nos anotar que dava satisfação observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental.
A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupávamos esforços, acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes das assembleias podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo, era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras, que em oração, à distância do organismo grosseiro, irradiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos, junto de todos, em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório, quando, em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia, acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide, extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despendia raios de claridade safirina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Fim da saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu-se aos ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que a nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças, dócil às influências do bem. Foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso Instituto de Socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço e de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias, o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza. Entretanto, não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá maquinária gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inexequível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu ao cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há de evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a libertação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com quem tentais reter a missionária do bem
é filha do egoísmo e do medo. Alegais em favor do vosso indesejável estado d'alma a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devêssemos desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização. E pretestais orfandade espiritual, simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Convertem companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcera em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia e a irritação. A exigência, se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, sentir-vos desarvorados e rola do pedestal de cera. Experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não fartaste ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-vos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recordemos as semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes, prenderdes essa irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela imensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infesos às manifestações de carinho. A saudade, o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa, sem a vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, nunca desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura de oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos em poucos dias. Deu-nos a entender, desse modo, que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como o santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz. Zenóbia interrompeu-se nesse instante, como se lhe atendessem de muito alto. Os apelos silenciosos começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação
de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer em tom significativo: afirmam mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que a vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exortam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez. Foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não se deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem inevitavelmente os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis de que modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia, a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertamo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersara-se, tranquila. Por fim, despediram-se igualmente da irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células da carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente como pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanto à surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor, extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o fluxo dessas correntes se alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tônus vital. Além disso, o contentamento desta hora rebusteceu-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível dessa forma evitar a sensação angustiosa no contato dos órgãos doentios. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga, o casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá. Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou, tímida, lhe fosse concedido o obséquio de tentar ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, um esforço pessoal e espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito, e mantendo-nos de vigilância na câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma, durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa, sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade e esclareceu. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace do plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para surpresa. Tudo depende do preparo adequado no campo da realização.
Meu dirigente explicava-se com muita razão, efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo constitutivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudências recordações, sustentavam discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denotada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente, no último pouso das células exaustas, agradeceu-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta. Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia, a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Que beleza, né? Que coisa incrível! Como é bom a pessoa estar treinada, capacitada, preparada para a vida e para a morte. Vamos ver o que nós podemos observar aqui nesse penúltimo capítulo. Podemos comparar a preparação de Cavalcante e Adelaide, e o Fábio, né? Os três. Ainda assim, vemos que as pessoas ao redor, que a amam, em vez de colaborarem, podem entravar o processo. Por que a detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. Evitar a intromissão do fantasma do egoísmo a expressar-se em tirania sentimental. É o egoísmo dos que imaginam amar. Tem pessoas que dizem, se eu não chorar, se eu não bradar, as pessoas vão achar que eu não gosto dessa pessoa. Nada a ver. Quem respeita, age diferente, aceita a situação. 2. Adelaide pede a oportunidade dela mesma processar seu desencarne. E André pergunta se isso é mesmo possível. A resposta: a cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da libertação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido, durante a experiência terrestre, o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. 3. Eu lembro aqui o desencarne de Chico Xavier, que escolheu um dia de grande comemoração popular para poder desencarnar com tranquilidade. Ele disse que ele desencarnaria no dia em que houvesse grande felicidade no Brasil. As pessoas não entendiam isso. Ele sabia por que ele escolheu esse dia. Eu não coloquei aqui, mas ele perguntou para as pessoas próximas: o Brasil ganhou a Copa? Ah, ganhou! Ok, ele sabia que ia aproveitar esse dia. O Brasil vencia a Copa, vocês lembram? E também Madre Teresa de Calcutá, que desencarnou no meio à comoção, à morte da Lady Di, da princesa Diana, lembram? Foi em seguida, foi uma confusão, quase a mesma coisa. Precisamos ter mais respeito pelo direito de nascer e pelo direito de morrer. Não é? É preciso entender que atrás de todo desencarne existe uma preparação, um acompanhamento. E nós temos que confiar nisso tudo, não é mesmo? Amigos, um abraço grande, aguardo a comunicação de vocês, seja diretamente a mim, através do e-mail nifeliz52@gmail.com, esse Eni é com Y, que eu responderei com carinho, ok? Um grande abraço, até o último capítulo.